Agora nós vamos falar de política, conversando aqui no estúdio com o deputado estadual Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Nájila. Um prazer. Bom, entre os vários assuntos que eu gostaria de tratar aqui com o senhor, eu queria começar com este assunto. Recentemente, o senhor deixou a liderança do governo do Estado na Assembleia Legislativa e agora quem faz esse papel é o secretário Francisco Costa, não é? Essa mudança já estava prevista? Já, quando o governador me convidou para permanecer, para assumir a liderança, eu já havia comunicado que agora, em 2020, eu gostaria de cuidar mais de outras lideranças municipais, não é? E o governador, ao final de 2019, nós voltamos a conversar e eu reafirmei esse meu interesse, não é? Haja visto que minhas ligações com os municípios, sobretudo os municípios onde o Partido dos Trabalhadores disputa prefeituras e aí o governador compreendeu e passou a conversar com os demais partidos, demais parlamentares, e recaiu essa missão aí sobre o deputado Francisco Costa, que é um deputado, apesar de um deputado de primeiro mandato, mas é um deputado competente, dedicado, se articula bem, foi prefeito, foi secretário estadual de saúde, então que tem uma larga experiência nesse campo da articulação política, que é uma das exigências do perfil na liderança. E aí eu digo sempre que, tenho dito muito esses últimos dias, inclusive, que as eleições deste ano são municipais, mas todo mundo acaba se envolvendo, inclusive vocês deputados, que têm, claro, o interesse de fortalecer o partido, principalmente nos municípios, não só em Teresina, não é? É verdade. Meu partido estabeleceu uma meta, liderada aí pelo deputado Assis Carvalho, então nós nos distribuímos dentre os vários municípios. O partido deve ter aí cerca de 120 candidatos e candidatas a prefeito, a prefeitas, e queremos ter candidatura em vereador em todos os municípios. Nossa meta é eleger pelo menos 50 prefeitos ou prefeitas. E isso é parte da missão. Eu agora também estou no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e com essa missão dada lá pelo nosso querido presidente Lula, de que a gente tem que lançar o máximo de candidaturas possíveis, né? Então, eu que tenho uma militância muito vinculada às bases do Partido dos Trabalhadores, então estou aí com essa missão. Daqui a pouco eu estou saindo ainda ali em Marcolândia, na região. Vou ficar esses 2 dias ali naquela região de Picos e Oeiras, conversando com a liderança e encontrando aí, ajudando a construir a estratégia nas eleições municipais. Qual é a grande, eu digo a grande porque certamente existem várias, mas qual seria a grande orientação nesse ano de eleições municipais para o Partido dos Trabalhadores aqui? Não, primeiro é organizar um bom time para as eleições proporcionais. Nós não teremos coligação, então é importante que tenha aí uma quantidade razoável de candidatos a vereador, a vereadora, não é? Então, essa aí é a segunda. Depois é tentar compor ao máximo, onde nós somos candidatos, é agregar o máximo de força política e fazer uma aliança tendo como referência, digamos, um conteúdo mais programático. Ações que vão ajudar a desenvolver esses municípios, tanto faz ser pequeno, médio e grande. E, claro, tendo como referência digamos, o legado das gestões petistas, quer seja a nível nacional, estadual e também nos municípios. Nós temos experiência bastante exitosa nos vários municípios. Não vamos ficar naquele debate que eu chamo meio estéreo, só A contra o B. Nós precisamos apresentar proposições que inclua sempre a parte mais carente da população, que possa trabalhar o máximo que se puder na transparência da gestão pública e na participação da população. O Partido dos Trabalhadores não acredita em que gestão sem participação, ela, por mais eficiente que seja, ela termina não conseguindo se aproximar dos desejos maiores da população. E que não se limite a pagar a folha, não é, de pessoal. Ela tem que pensar em investimentos, não é, ou com recursos próprios, ou em parceria com o Estado, com o governo federal, com a iniciativa privada. Então, são esses desafios que nós vemos à frente
das gestões municipais, que nós orientamos. E, principalmente, trate a questão da economia, sobretudo o que está associado a atividades produtivas, o apoio a atividades produtivas. Nós estamos numa tendência crescente dos serviços. Essa região mesmo, onde eu vou estar presente agora esses 2 dias, houver transformações significativas com o advento da energia eólica, não é? Então, houve um aumento na arrecadação, os municípios têm mais recursos para investimentos, então, não ficam dependendo apenas das transferências estaduais e federais. Então, isso é importante. Qual é a atividade que pode mobilizar o investimento, principalmente da iniciativa privada? O Piauí hoje, mesmo com uma queda nas transferências de recursos federais, tem um volume de investimento que ultrapassa aí a 20 bilhões de investimentos da iniciativa privada. É isso que faz manter os níveis de emprego, manter a economia circulando, gerando mais oportunidade de trabalho e movimentando aí o desenvolvimento do nosso Estado. Que bom que a gente conta também com esse apoio da iniciativa privada. O senhor falou agora há pouco que o Partido dos Trabalhadores tem esse pensamento de que os governantes não devem se limitar somente a pagar a folha dos funcionários, também devem investir em nova estrutura para a cidade e para o governo. A gente sabe que tem que ser assim, na verdade isso é uma obrigação, embora alguns gestores não executem, né? Efetivamente não façam isso. Mas, como eu disse, é uma obrigação e quando a gente escolhe, seja um prefeito, um governador, um presidente, e até mesmo os deputados e senadores, a gente acredita que isso vai ser feito. É verdade. Essa é a missão, esse é o desafio, digamos assim. Então, de fazer, digamos, a roda girar. E a roda não pode girar apenas para quem serve diretamente o poder público. Ela tem que girar para o conjunto da sociedade a qual o poder público trabalha para ele, não é? Então, para ela, para a sociedade. Então, se é no município, não importa se ele tem 5 mil habitantes, 50 mil, 100 mil, quanto ele tem. Ele tem que trabalhar para o conjunto da sociedade. E quando se torna gestor por eleição, a gente não é gestor apenas daqueles que elegem a gente. Nós somos gestores do conjunto da sociedade. Nesse sentido, o governador, o Hélio, tem essa visão muito clara, não é? Às vezes, até politicamente, alguém questiona. Isso é uma visão da velha política de que você tem que trabalhar só para quem lhe elege. Você tem que trabalhar para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que esse é o desafio. Então, trabalhar. Nós estamos num momento onde a economia ela não vem crescendo no ritmo que se esperava. Houve, digamos assim, uma estancada, não é? Na economia, no emprego, e os pequenos municípios voltam novamente a ser um espaço onde a sociedade se refugia para poder sobreviver. Então, quando a economia está crescendo, como esteve aí no período, principalmente em que o presidente Lula e uma parte considerável do período da presidente Dilma tiveram, então, as oportunidades eram as mais diversas possíveis. Os centros médios e grandes centros urbanos tinha muita atratividade, digamos assim. Então, hoje, eu estive recentemente em São Paulo e você vê a quantidade de pessoas na rua, de pessoas procurando emprego. Então, isso demonstra como a economia se retraiu. E aquela população que se desempregou, que não está mais num restaurante, na construção civil ou numa indústria, então ela retorna ao berço, a seu espaço natal, e ali ela vai viver, na maioria das vezes, de atividades informais, muitas vezes vai para a atividade agrícola, então começa a buscar ali. E a pressão sobre os gestores aumenta. Então, é como se você fosse num carro andando a 150 por hora, de repente você tem que voltar aí para 60, 70. 150 não, ultrapassa o limite da lei, né? Mas a 110. E você passa a 50, 60. Então, você estranha isso. A sociedade ela está procurando encontro. Agora, o que nós percebemos é que os municípios eles começam a diversificar também as suas atividades. Onde não tinha uma pizzaria, passa a ter,
onde não tinha uma feira passa a ter, onde não tinha uma fábrica de pré-moldados passa a ter, um restaurante, então essas coisas assim. Então as pequenas cidades também adquiriram, digamos, perfil de serviços de cidades de porte médio e grande. Então, mas precisa se qualificar. Com certeza. Não é? Precisa se qualificar. Agora, deputado, parece que na contramão dessa morosidade, dessa lentidão da economia que a gente realmente vem tentando respirar melhor, está o setor do turismo, que inclusive agora dezembro, janeiro, mostrou bons números, não só aqui no estado do Piauí, mas em todo o país. Inclusive, eu lembrei agora que o governador Wellington Dias hoje está lá em Parnaíba, justamente participando de uma solenidade no Sebrae, que envolve aí um projeto do Ministério do Turismo, onde as agências de fomento vão poder fornecer ainda mais recursos para quem precisa nessa área. É verdade. Os serviços, de um modo geral, é quem mais cresce, não é? Nós estamos passando por um processo, eu não sei se desindustrialização, mas de estagnação da indústria e cresce os serviços. E o turismo é um dos setores onde mais absorve serviço, onde tem mais diversidade de serviço. O governador tem uma visão corretíssima dessa integração aqui das rotas turísticas no Piauí e ali no litoral, a integração ali dos Lençóis com o Delta, com a costa cearense, de fazer disso aí um polo interestadual. Inclusive foi constituído um consórcio para isso, tem a Rota das Emoções, ter estrutura. Então, é importante que o Sebrae, que é um grande parceiro nesse sentido, também ajudando aí nesse debate, mas é preciso ter investimento também em algumas estruturas. Então, nós vamos viver a era do crescimento dos serviços, né? Então, isso associado aí a mobilidade, digamos, a digitalização da vida das pessoas. Hoje, uma criança já nasce digital, ela não é mais analógica. Praticamente. Não é? Com certeza. Agora, deputado, voltando mais aqui para as eleições municipais deste ano, já tem data definida para o presidente Lula estar aqui, inclusive subir no palanque junto ao até então pré-candidato Fábio Novo? Tem uma previsão de uma vinda dele agora, acho que março, abril, uma previsão. Não está ainda confirmado. E certamente ele virá. Eu estava com o deputado Fábio Novo, a vice-governadora Regina e o deputado Assis Carvalho, onde ele confirmou a presença dele no palanque do deputado Fábio Novo por ocasião da campanha. Lula. E que isso só vai acontecer lá de julho em diante, né, após as convenções. Isso a campanha propriamente dito. Mas ele deverá vir aqui ainda agora nesse primeiro trimestre. Falando no ex-presidente Lula, inclusive, se eu não me engano, não é hoje que ele deve estar no Vaticano, né, e vai ser recebido pelo Papa? É verdade. O Papa hoje é uma das maiores lideranças mundiais, se não a maior. E o presidente Lula é uma das maiores lideranças políticas também, com visões estratégicas. Então, o mundo está precisando de uma união desses grandes líderes para enfrentar esse momento em que o mundo vive, onde cresce o autoritarismo, né? Então a globalização, onde cresce o desrespeito aos direitos humanos e onde aumenta de forma exagerada a concentração de riquezas. Então, é preciso que haja um encontro desses líderes para ver como compatibilizar crescimento econômico com qualidade de vida, com respeito às pessoas e ao meio ambiente. E o outro é a degradação ambiental. Então, são nesses diálogos aí que vai se visualizando o que esses grandes líderes estão pensando e como que isso pode se contrapor, digamos aí, à onda que está vigente, que assusta o mundo, que assusta as pessoas. O golpe aqui não é obra da casualidade, e muito menos de uma estratégia de combate à corrupção. O golpe é parte dessa estratégia de concentrar mais a riqueza, ela é parte dessa estratégia de fragilizar cada vez mais os princípios contidos na Declaração dos Direitos Humanos
e como transformar o meio ambiente em mercadoria a serviço das grandes corporações. Então, é isso que está em jogo. Então, eu creio que, nesse sentido, nós precisamos retomar esse debate. Não é uma questão de capitalismo, de comunismo, é uma questão de como transformar as riquezas que o mundo é capaz de produzir para o maior número de pessoas possível. Nós não podemos deixar que 1.200, 1.300 pessoas, que é o caso hoje, detêm aí praticamente a metade da riqueza do mundo. Em 2015 eram 2.700, agora são 1.300 pessoas, detêm a metade da riqueza do mundo, tendo como base o PIB. Isso não tem sentido. Enquanto isso, tem milhares de pessoas deixando seus países porque não conseguem sobreviver lá, ou por conta da violência, comida faltando na mesa de milhões de pessoas no mundo. Como é o caso dos venezuelanos, que se refugiaram, inclusive, aqui no Piauí por conta da situação lá na Venezuela. Na África, na Ásia, então um monte de problemas. E problemas como esses do coronavírus, que isso tudo é parte desse desequilíbrio. Agora, deputado, quando a gente fala em direitos humanos, a política, ela tem contribuído de forma, digamos, negativa para esse desrespeito? O desrespeito ou o respeito, ele tem um custo. Ele tem um custo, ele tem que estabelecer uma ordem legal. De onde é o referencial que nós temos hoje dos direitos, dos princípios fundamentais de direitos humanos? Ele teve uma referência lá na Revolução Francesa e isso foi consolidado na Declaração dos Direitos Humanos, assinado aí após a Segunda Guerra Mundial por todos os países. Então, o que é de proteger as populações tradicionais, de superar as desigualdades e tal. Então, agora é como se você estivesse desconstituindo isso. Não é mais importante proteger as crianças, as populações tradicionais, a questão dos direitos das mulheres, o respeito à opção religiosa, sexual, das pessoas. Então, de repente, tem uma parte da sociedade que hoje avalia que o Brasil não tem nenhuma dívida com os negros e as negras africanas que foram escravizados por nós, que ajudaram a construir nossas riquezas, que não tinham direito nenhum. Então, depois veio a abolição do ponto de vista legal, mas o país tem uma dívida com essa população que foi escravizada, que tem um menor índice de escolaridade, que tem menores salários, que tem menores condições de vida. Então, o país precisa. Então, as cotas é nesse contexto. Se você não consegue isso, você acha que não tem dívida. Não é? Então, essa situação, ela tem custos também. Então, quando você abre cotas nas universidades, você está criando as condições mínimas ou compensando parte dessa população. Não tem nada a ver de QI, não tem nada a ver de ser inferior. Isso é uma questão de dar oportunidades iguais. O que faz a diferença entre as pessoas são as oportunidades. Quem não teve a oportunidade de estudar, ele não pode ter as mesmas chances de ter sucesso. Então, nós precisamos dar as condições iguais. E não pode achar que só quem pode pagar a escola ou a universidade é porque ele é melhor do que os outros. Ele tem até mais condições financeiras. Então, a escola pública tem que dar as condições para quem não tem condição de pagar. Quando eu participo de um assunto como esse, aí eu lembro, para igualar todo mundo, quando a gente fala de igualdade para todos, realmente, que bom seria se a escola pública em todo o país fosse tão boa, tão excelente, que o rico não pudesse optar pela escola particular ou que nem existisse. Que não fosse necessário optar por um plano de saúde ou por um hospital particular. Enfim, coisas assim, deputado, que eu tenho certeza que está longe, é um sonho, mas faz sentido. É claro, eu nem sei se nós vamos chegar a um ponto onde todos sejam iguais, mas pelo menos que as diferenças não sejam tão abissais, tão grandes entre um e outro. Eu acho que o componente da criatividade, da capacidade de fazer acontecer das pessoas, ele conta, ele também tem diferença, né? Mas o Estado, digamos assim, os acordos internacionais, eles não podem permitir onde uma pessoa só domine, digamos,
a economia de forma absurda. Isso não tem sentido, isso não é resultado de competência, isso é resultado de desigualdade. E nem é progresso. E nem é progresso. A sociedade, ela precisa ter pactos, onde a distância entre os que têm tudo e os que não têm nada não pode ser uma coisa tão exagerada. Eu acho que você tem que ter o básico, você tem que ter o mínimo, direito à alimentação, à moradia, direito a ter ter as mínimas condições, à educação, à saúde. Isso não tem, a gente precisa ter e Com assegurar. certeza. Deputado, conversa boa, obrigada pela vinda, volte outras vezes. Tá, obrigado, eu que agradeço aí. É sempre bom aí estar trocando essas ideias de forma espontânea aí com você. Muito obrigado.